Os meus cumprimentos, o meu boa noite, a satisfação de estar aqui de novo conversando com você que me acompanha, que tem me acompanhado nessa série de palestras a respeito de personalidades mais ligadas à doutrina espírita no Brasil e no mundo, principalmente em língua portuguesa. Mas não só em português, porque hoje muitos, como autores, são traduzidos para diversas outras línguas. Há pessoas importantíssimas em todas as classes sociais, em todos os níveis de cultura, em todas as profissões, homens e mulheres que atuaram decisivamente em favor do ensino, aprendizagem da doutrina espírita e também do trabalho fraterno do movimento da nossa doutrina. Em diversas partes do país, pessoas que vieram de fora chegaram com outras intenções ao Brasil para poder vencer na vida, para trabalhar, para cuidar da família. E, em certo momento, por necessidade ou por interesse intelectual, então chegaram à doutrina espírita, ao estudo das obras básicas, a publicação de livros, de revistas, e, ao mesmo tempo, incentivando as instituições, fundando, cooperando, e se sacrificando até muito por elas. A personalidade de hoje é especialíssima para nós, porque foi um grande amigo de Francisco Cândido Xavier. Vinha sempre, multiplicadas vezes, a Pedro Leopoldo encontrar com Chico. Gostava dele, ficava encantado com a simplicidade dele, e assim Pedro Leopoldo acabava sendo uma meta de viagens. Isso quero dizer que estamos falando hoje de Frederico Figner, o Fred Figner da Casa Edson do Rio de Janeiro. Nasceu em 2 de dezembro de 1866, 9 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Ele nasceu na Boêmia, que é hoje o território tcheco. Empresário e jornalista, e foi o pioneiro da indústria fonográfica no Brasil, ou seja, nos discos, na questão das músicas. E comerciante de máquinas de escrever e utensílios de escritórios. Ele nasceu, então, na Boêmia, de ascendência judaica, em Milevsko, e então era parte do Império Austro-Húngaro, que é hoje a parte tcheca. Foi Tchecoslováquia, hoje já não é. Então, assim, há mudanças, porque são muitos os povos, muitas as nações naquela região. Mas, ao tempo que ele nasceu, o Império era e húngaro. E profissão. Aos 13 anos, Frederico foi para a cidade de Pequim para aprender o ofício de comerciante. Eu vou me lembrar aqui de um grande amigo meu, Luiz de Paula Ferreira, que foi um dos fundadores do Rotary Club em Montes Claros, grande empresário intelectual, meu companheiro de academia de letras. O Luiz veio muito cedo para Montes Claros. O seu primeiro trabalho foi de engraxate, e depois, na venda do seu pai, já não em Montes Claros, então ele aprendeu a trabalhar no balcão. E o Luiz de Paulo dizia que homem, para ser importante, tem que aprender, em termos dele, entre aspas, relar o umbigo no balcão. Quer dizer, o homem tem que estar próximo ao balcão, conversando frente a frente com o seu freguês. É uma comunicação maior, porque, na verdade, o comunicador, o palestrante é um vendedor. É como se ele estivesse entregando ao cliente aquilo que ele tinha necessidade. Ele tem, então, que olho no olho. Então, Frederico Figner foi aprender esse ofício de balcão
de comerciante, de vendedor, incluindo aí o vendedor de ideias, aos 13 anos. E vem muito cedo, ou vai muito cedo para os Estados Unidos. Ele estava com 15 anos, foi a bordo do vapor Maine, passageiro de terceira classe, levando no bolso apenas o dinheiro para a travessia. Ele não tinha dinheiro nem para desembarcar, digamos, nos Estados Unidos. E por essa mesma época, o empresário e inventor Émile Berliner, que também de origem judaica, havia acabado de lançar nos Estados Unidos um equipamento de gravação que usava discos revestidos de cera. Já era uma invenção que superava os inventos do grande Thomas Edison. Então a gravação já era sobre cera. Então Frederico Figner chega aos Estados Unidos já nessa hora de uma nova invenção no setor que seria chamado de fonográfico, de gravação de sons. Então, buscando ampliar os seus horizontes, ele chegou à conclusão que tinha que seguir realmente aquela nova vocação de transmissão de música através dos aparelhos de reprodução, dos chamados, na época, cilindros giratórios. Então, de posse do novo conhecimento, afeito já a essa questão da indústria fonográfica, ele vem para o Brasil. Vem fascinado pelo forró e adquiriu os equipamentos, os rolos de gravação, embarcou em um navio rumo a Belém do Pará. Veio para o norte do Brasil, no ponto mais próximo dos Estados Unidos. Chegou em 1891, a Belém do Pará. É importante dizer uma coisa aqui, o tipo de aventura de Frederico Figner. Chegava ao Brasil, a Belém do Pará, sem saber uma única palavra da língua portuguesa. Quer dizer, falava as suas línguas, a nativa, possivelmente o inglês, mas de português nada. Em Belém ele começou a exibir a novidade para o público, que pagava para registrar e escutar a própria voz. Quer dizer, ele fazia gravação de vozes e cobrava. E, sem dúvida nenhuma, o sucesso foi imediato. Aí de Belém ele passa por Manaus, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, sempre fazendo o maior sucesso. De Salvador, o Rio de Janeiro, a capital da República. Chegou ao Rio de Janeiro em 1892, já falando e entendendo um pouco do idioma português. Pouca língua portuguesa e já uma razoável quantia de dinheiro no bolso. Então, se não tinha muito de comunicação em língua portuguesa, já estava bastante abastado em termos financeiros. No Rio, Figner abriu em 1900, está vendo o último ano do século, abriu a Casa Edison, em um sobrado da rua Uruguaiana, do centro do Rio, importando e comercializando os primeiros aparelhos de reprodução sonora. Percebeu de imediato o potencial da nova invenção e abriu o primeiro estúdio de gravação e varejo disso no Brasil, em 1900. Quer dizer, comerciando, ele então passa já para a indústria fonográfica. Abre o primeiro estúdio de gravação e passa a vender os discos. Era um disco enorme, não me lembro. Não era parece que era de 28 rotações. Não tem nem dúvida com relação hoje aos disquetes, ao CD ou DVD. Os discos são fabricados por Figner, na fase inicial, com cera, já diferentemente dos americanos, nas duas faces. Observa bem, o disco só tinha uma face, já passa a gravar nas duas. E tocados já em vitrolas, que eu ainda conheci quando menino, movidas a manivela. Não é vitrola que liga a tomada na parede, não. É movimentando a manivela com
um bojo enorme de onde saía os sons que a gente ainda vê nas novelas de assuntos antigos. Apesar das limitações técnicas, essa iniciativa representou uma verdadeira revolução para a música popular brasileira. Até então, os artistas só podiam se apresentar ao vivo. Como agora está todo mundo fazendo lives, com essa pandemia não pode ir a auditórios, se apresenta ao vivo eletronicamente. E antes tinha que apresentar ao vivo, vivo mesmo, pessoalmente. E com a indústria fonográfica criada por Edson, na casa Edson, ele então pôde gravar esses discos. E o primeiro deles é Manuel Pedro dos Santos, que era chamado de O Baiano, e essa gravação foi em 1902. Era o Lundu, Isto é Bom, de autoria do também baiano Xisto da Bahia. Então, muito interessante, em que a primeira música gravada no Brasil foi Lundu, uma música africana que é assim de grande interesse na dança antiga, principalmente na Bahia. Pela natureza do trabalho nas suas gravadoras, havia se tornado amigo de muitos músicos e cantores. Então ele atraiu toda aquela grande pleia de grandes artistas, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital da República. Aí ele doou um terreno em Jacarepaguá para a construção do Retiro dos Artistas, que funciona até hoje. Então, esse famoso Retiro dos Artistas, que nós vemos aí nos jornais, nas revistas, nas entrevistas dos antigos cantores, já dos mais velhos, foi doação de Frederico Figner. A partir daí, mais e mais artistas começaram a gravar suas composições, que eram todas distribuídas pela Casa Edson. Posteriormente, aumentando a amplitude do seu trabalho, do seu comércio, a Casa Edson também foi aberta em São Paulo, e onde passou também a fazer toda a distribuição. Aí sim, chega a hora do espírita, da doutrina espírita. Nos últimos anos do século XIX, Frederico Figner teve o primeiro contato com o espiritismo durante conversas com seu cliente, Pedro Sayão, filho de Antônio Luiz Sayão, famoso doutrinador espírita no final do século. Então, ele toma contato, conhecimento. Aí morre em 1920 a sua filha primogênita. Perde uma filha que vai para o mundo espiritual, e a esposa de Frederico Figner fica inconsolável. Ele também. Ouvindo falar de uma médium de efeitos físicos, que era Ana Prado, que morava em Belém do Pará, ele toma uma decisão. Já foi o primeiro lugar no Brasil que ele morou, então vê que lá há uma solução para essa tristeza da sua esposa e para atender também a sua própria tristeza. Então, no dia 1º de abril de 1921, ele embarca com toda a família. O que sucedeu nas sessões em Belém do Pará, tudo está relatado no livro do Dr. Nogueira de Faria, intitulado O Trabalho dos Mortos. Aí sim, Frederico Figner se torna realmente espírita, impressionado com a cura da mulher, que não está realmente passando mal. Então, ele passa a dedicar realmente à doutrina. E aí, no próprio comércio, também ele é procurado na loja, e um dia foi procurado por um pobre pai de família, desempregado, que estava em penosa situação econômica. Ouviu-lhe os relatos, as suas aflições, tomou consciência dos problemas que ele tinha, dele e da família, então deu um pouco de dinheiro para ele e disse que ele voltasse outro dia, que ele pudesse visitar novamente. Ao sair, o necessitado, esse homem que estava precisando, pela primeira vez na vida, Figner fez um pedido a Jesus, ao carpinteiro de Nazaré. Ele orou sinceramente, falando, conversando com Jesus. Se é como, observa bem, Frederico Figner era judeu.
A religião dele era o judaísmo. E diante de uma necessidade, de uma caridade que ele começa a fazer, ele volta-se para Jesus, o carpinteiro de Nazaré, e disse: se é como dizem os cristãos, que tu tens poder, ajuda esse pobre pai de família, arranja de trabalho e meios de vida. Quer dizer, pediu a Jesus solução para os problemas daquele homem que o visitara. 8 dias mais tarde, ou seja, uma semana, voltava o homem com um sorriso de boca a boca, como diz assim, de lado a lado, e então disse assim: eu vim restituir o seu dinheiro, Sr. Figner. Eu vim restituir, vim pagar o que o senhor me emprestou. Fique tinha dado o dinheiro para ele. Ele fez como se fosse de empréstimo. Ele disse assim: agora sim, eu consegui um emprego. Já tenho uma proposta aí, vou trabalhar. Figner se entusiasmou e repetiu os resultados sempre positivos que ele tinha quando fazia orações a Jesus. E aí, uma pequena mudança. Em vez de pedir a Jesus, ele passou a pedir a Maria. Maria de Nazaré, Maria Santíssima. E os resultados vinham logo depois. Era Figner pedir e as coisas acontecerem. Aí ele se enche de fé, estuda com mais entusiasmo ainda a doutrina espírita e passa a consagrar sua vida ao serviço aos semelhantes. Quer dizer, não é só mudar a questão da consciência religiosa, não é só de procurar conhecer a nova religião, é adotar uma nova postura de vida, uma nova forma de convivência com o semelhante. Seu trabalho já no centro espírita era tomar ditados de receitas e dar passes, e que ficou então sempre. Às vezes ele chegava a dar passes em 150 ou receita a 150, 200 pessoas a cada momento de trabalho. Daí a fazer parte da Federação Espírita Brasileira, como vice-presidente, tesoureiro, membro do Conselho Fiscal, foi um pulo. Então ele se integra à Federação Espírita Brasileira e passa a trabalhar praticamente em todos os cargos da diretoria. Trabalhou intensa e entusiasticamente até o dia de morrer, ou até pouco antes de morrer, até o final da sua existência terrena. Então nós temos aí um importante membro do movimento espírita brasileiro em termos de apoio material, trabalho caritário e como autor de textos em defesa do espiritismo. A alma generosa chegou a acolher na sua própria casa 14 enfermos vítimas do surto da gripe espanhola que assolou o nosso país, assolou o mundo em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. Frederico Figner é homem de muito brilho cultural. Biografia bastante incomum. Não é um homem comum, é um homem especial. Espírito empreendedor, venceu galhardamente a escorradiça e perigosa prova da riqueza. Milionário, mas vivia com absoluta simplicidade. Instruído em letras e línguas, jamais se desviou da postura humilde. Cultivava as mais altas relações sociais, paralelamente ao convívio amoroso com os infelizes sofredores. Quer dizer, todas as pessoas eram iguais, ricas ou pobres, novas ou já idosas. Então, é o semelhante, o próximo. Conservava a candura do crente, a fé que transporta montanhas, sem jamais cair no fanatismo religioso. Frederico Figner era um homem à frente do seu tempo e, para coroar o sucesso nos negócios, decidiu erguer uma residência que espelhasse seu perfil empreendedor. Rico, milionário, tinha que ter uma casa bonita que mostrasse que ele era realmente um winner, um vencedor. A hoje conhecida Mansão Figner, na rua Marquês de Abrantes, 99, no Flamengo, abriga o Centro Cultural Arte Sesc e o restaurante Bistrô do Senac. Essa residência muito bonita é considerada um exemplo arquitetônico raro de casa burguesa no início do século XX.
Então, é de tudo. E como uma disciplina digna de louvores, dividia seu tempo entre a atividade profissional, a sua riqueza, o seu esplendor social e os afazeres espíritas. Presidiu diversos grupos na Federação Espírita Brasileira e também em seu lar. Promoveu publicação de muitos livros, sempre custeando do próprio bolso as edições. Frederico Figner foi também jornalista. Além dos muitos afazeres profissionais, onde ele fez fortuna, mantinha coluna no jornal Correio da Manhã, hoje que não mais existe, e que divulgava lá na sua coluna o Espiritismo. Uma curiosidade na vida dele, numa viagem à Europa, viajando ao exterior, visitou o médium William Hope no Circle of Crew e encontrou-se na Inglaterra com Sir Arthur Conan Doyle. Havia um brasileiro que sempre que ia a lugares importantes se encontrava com as pessoas mais importantes, que foi o nosso imperador Dom Pedro II, considerado uma das maiores culturas do mundo na sua época. O Frederico Figner também viajando, homem de toda a consciência de valor que tinha, com a sua cultura, com a sua sabedoria, ele também visitava pessoas importantes. Então esteve conversando com o autor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, o grande escritor inglês. Estamos na linha de chegada, mas eu preciso dizer uma coisa mais espontaneamente. Numa das visitas de Frederico Figner a Pedro Leopoldo, numa conversa com Chico Xavier à noite, sentado no quintal, à luz do luar de Pedro Leopoldo, ele pergunta a Chico: Chico, eu sou um homem vivido, lido e corrido, como se diz, viajado, e nunca vi uma pessoa que não tivesse ambição. E as pessoas falam, Chico, que você não é ambicioso, que você não tem ambição. E eu lhe pergunto agora, pessoalmente, olho no olho, você tem ambição, Chico? E Chico fica sem jeito de responder, não tem resposta. Ele diz, não me consta que eu tenha ambição por qualquer coisa. E sou satisfeito. Eu tenho sempre 2 mudas de roupa, tenho o sapato para calçar, então não acho que eu tenha necessidade de nada. Tenho os livros que eu preciso. E ele disse, Chico, olha nos meus olhos e responda, Chico, com absoluta sinceridade. Qual é a sua ambição? Você deve ter alguma, por menor que seja. E o Chico, sem jeito, acaba falando assim, olha, eu só tenho uma coisa que me preocupa. Meu pai, com essa família grande que tem, não paga imposto à prefeitura de Pedro Leopoldo há muitos anos. E eu tenho medo dele perder essa casa, a prefeitura uma hora tomar, para poder pagar os impostos que ele não chega na hora com eles. Então, se eu pudesse ter um dinheirinho para colocar na poupança, para render uns juros, e com esses juros eu pagar o aluguel do meu pai, que não é muito alto, eu ficaria mais tranquilo. Não sei se isso é ambição. Frederico Figner não viu, nada disso, volta ao Rio de Janeiro, já está praticamente também no seu final de vida, e no seu testamento coloca uma alta soma de dinheiro, tendo Chico Xavier como seu herdeiro. Está no seu testamento uma doação realmente grande para Chico. Morrendo, a família manda o cheque pelo correio para Chico Xavier e Chico morre de vergonha. Naquela hora, forçado por Frederico Figner, ele acabava dizendo que tinha uma pequena ambição, que era um dinheiro para colocar na poupança. E o Frederico Figner, a família manda o cheque com o alto valor para que Chico colocasse na poupança, para render os juros e pagar o aluguel da casa do pai. Chico quase morre de vergonha e não podia acreditar que alguém tivesse dado aquela fortuna para ele. Imediatamente, pelo correio, devolveu o cheque, pedindo 1000 desculpas e do seu momento de fraqueza de ter feito aquela revelação a Fred Figner. A família não aceita. Havia um testamento, Chico era herdeiro nesse testamento, e esse testamento tinha que ser obedecido.
Então manda um membro da família, Pedro Leopoldo, levar pessoalmente o cheque para Chico. Chico de novo diz, não posso receber, não tem condição. Aí ele diz, Chico, eu tenho ordens de não voltar a Rio de Janeiro com esse cheque. Esse cheque tem que ficar aqui. Decida. Aí Chico arranja uma saída. Escreve uma carta à Federação Espírita Brasileira pedindo para que ela receba aquela doação, aquele cheque, e que esse cheque fosse empregado na publicação de livros. Ou seja, na pequena editora da Federação Espírita Brasileira. Então, é com esse valor de Fred Figner, através de Chico Xavier, que hoje existe a grande editora da Federação Espírita Brasileira, vendendo o livro praticamente a preço de custo, que é uma das maiores editoras do país. Então, doação de Frederico Figner. Então, Frederico Figner trabalhou e serviu abnegadamente até que a doença o prende ao leito, poucos dias antes da partida. Ele não ficou muito tempo doente. Completa 80 anos, em 2 de dezembro de 1946. E em 19 de janeiro de 47, às 20 horas, partiu Fred Figner para o mundo espiritual, deixando abertos caminhos de luz sobre a terra em que ele pisara, podemos dizer, tanto tempo. Eu sei que é realmente o tanto tempo. Eu já estou chegando aos 86 anos de idade. Eu nasci em 1934 e sei quanto terreno eu já pisei e por quanto terreno eu caminhei. Então, contada a história dele, de Chico Xavier, já recusando várias vezes, que dá a essa situação de montar a editora, nós vamos agora às homenagens. Ao funeral, compareceu a multidão de amigos e admiradores, e diante da Câmara Mortuária, lá na hora final de despedida, o presidente da Federação Espírita Brasileira pronunciou as palavras de despedida e a prece final foi feita pelo vice-presidente da Federação Espírita. O jornal A Noite Ilustrada publicou um editorial dizendo que o judeu Fred Figner foi honrado e post-morte merecido com o título de o maior brasileiro de todos os estrangeiros que aqui então tinha chegado. Justas homenagens foram feitas a esse espírito empreendedor, responsável por diversas novidades da sua época, na indústria, no comércio, de todas as formas, e ter trazido para o Brasil o fonógrafo, o gramofone e o disco. Aos 80 anos, Figner tinha as vibrações das juventudes renovadas. Quem o via pelas ruas suado, chapéu atirado para a nuca, falando aqui, falando ali, numa pressa de moço de recados, pensava estar vendo um ganhador que em cima da hora corria para não perder a hora de um negócio. Quem escreveu isso foi Veriato Correia, o maior crítico literário do Brasil. No entanto, não era para ganhar dinheiro que ele vivia a correr. Rico, muito rico, não precisava entregar-se à vassalagem do ouro, do ganho. Corria para servir as pessoas, corria para ir ao encontro dos necessitados. Também escrito de Viriato Correia. Aí o irmão Jacob ou Jacó, veio, foi e voltou. Não é vim e venci, não. Veio, foi e voltou. Já no mundo espiritual, Figner escreveu, sob o pseudônimo de irmão Jacó, pela psicografia de Chico Xavier, escreveu o livro Voltei, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira. É para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haver atingido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. É o seguinte, Figner chega ao mundo espiritual certo de que tinha cumprido o seu dever, tinha feito o máximo que podia fazer. E lá ainda foi um tempo realmente duro. A chegada não é em festa, não é em fogos de artifício. Fred Figner vai ter que fazer as suas mudanças, as suas adaptações,
a reconhecer de novo o terreno do mundo espiritual, mesmo ele que já sabia muito. Então, há uma leitura muito interessante, quem puder ler o livro Voltei, de Irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner. Então, terminando, seja bem-vindo, irmão Jacó, com todos os nossos mais fraternos agradecimentos.